Boa noite, torcida do Santos, espalhada por todo o Brasil e pelos 5 continentes do mundo. Estamos aqui para falar mais uma vez do nosso boletim do Diário do Peixe, né? Vocês já conhecem, tradicionalmente a gente traz aqui todas as informações do Santos Futebol Clube, direto da redação do Diário do Peixe, a maior cobertura de Santos Futebol Clube da internet brasileira. Quero mandar já um abraço aos amigos que estão assistindo a gente aqui nessa meia hora, mais ou menos, que a gente bate esse papo, sempre às segundas, quartas e sextas, né, por volta das 19h30, em que a gente vai esmiuçar, assim, em cerca de meia hora, tudo o que está acontecendo no Santos. Vocês sabem, evidentemente, nessa terça-feira, o Santos acabou eliminado do Campeonato Paulista, nos pênaltis, né, fez uma atuação, foi legal até a atuação do Santos, né, a gente sabe, e o Santos venceu o Palmeiras, que tinha entrado no jogo como favorito, mas, infelizmente, nos pênaltis acabou o menino Diogo Vitor errando a sua cobrança e o time santista acabou sendo eliminado. Podemos dizer que saiu de cabeça em pé, se bem que não sei se exatamente isso é um grande consolo, afinal de contas, o que todos queriam é que o Santos chegasse à final do Campeonato Paulista, o que daria um grande ganho moral, especialmente se tivesse vencido a decisão por pênaltis, tendo eliminado o Palmeiras, que é considerado o maior elenco do Brasil, é o principal favorito ao título, teria sido muito bom. Assim mesmo, o jogo deixou coisas importantes e interessantes para a gente analisar. Claro que a gente já falou muito no boletim do Diário do Peixe dessa terça-feira sobre o jogo, logo após o jogo. Vamos falar um pouquinho mais do futuro do Santos, o que espera o Santos nos próximos dias, nas próximas semanas. Já quero mandar um abraço a todos os amigos que estão aqui com a gente no Boletim do Diário do Peixe. Como sempre, faço aqui nas nossas conversas, já peço antecipadamente desculpas por não poder responder todo mundo, é muita gente. Um abraço, boa noite ao Robson Martins, que fala de Niterói, Rio de Janeiro, lá do lado da capital do Rio. Boa noite ao William Cabreira, né, dizendo que o Santos jogou muito. Boa noite ao Ricardo Tavares. Boa noite ao Márcio Roberto Ferreira, fala aqui do Camilo, acho que por enquanto é só boato, viu, Márcio? Boa noite ao Jean Gabriel, boa noite ao Alexandro de Jesus, enfim, as mensagens vão chegando, como eu já disse, né? Peço desculpa se não puder responder a todos, porque realmente é muita coisa e tem muito assunto para a gente falar. O Santos agora vai ter um período de treinamento, não é de descanso, na verdade, é de treinamento. Próximo jogo do Santos é na semana que vem, né? Na próxima quinta-feira, hoje é 4, portanto daqui a 8 dias, o Santos joga na Argentina contra o Estudiantes de La Plata, será o terceiro jogo do Santos na Libertadores, e o Santos jogará no estádio de Quilmes, né? Esse jogo foi transferido, o jogo seria disputado no estádio de La Plata, que é um estádio grande, não, acho que é o estádio mais novo da Argentina, e o jogo acabou sendo transferido para o estádio de Quilmes, um estádio menor, mais apertado, onde certamente a pressão da torcida argentina será bem mais forte, né? O Denis Silva, um abraço, Denis, boa noite para Guarulhos, boa noite ao Henrique Alves. O Henrique pergunta, boa pergunta, Henrique. O Henrique Alves pergunta sobre o novo diretor de marketing do Santos, é o Marcelo Frazão. Marcelo Frazão vinha trabalhando no Flamengo, né? É um profissional que o Santos trouxe do Clube Carioca. Na verdade, ele ainda nem assumiu o cargo, né? Ele deve começar a trabalhar na semana que vem. O Henrique pergunta se ele fez um bom trabalho no Flamengo. O Henrique, na verdade, eu não sou capaz não tenho muita propriedade, muita informação para analisar se ele fez um bom trabalho no Flamengo. Eu sei que ele tem uma série de problemas relacionados, ele lidava lá com o Odebrecht, que é o consórcio, a empresa que administra o Maracanã. Vocês sabem que o Maracanã está uma situação terrível, uma confusão danada, não sei nem se os problemas foram culpa dele, eu acho difícil avaliar. É um profissional que já tem uma experiência em futebol. O presidente Zé Carlos Pérez bota muita fé nesse profissional. Quando foi cobrado por ter demorado muito para contratar, vocês vejam, né? O Zé Carlos Pérez assumiu o clube no começo de janeiro. Nós estamos agora já indo para o fim de março e só agora o diretor de marketing foi contratado. Então, havia uma cobrança grande por isso e o Pérez sempre disse que ia escolher com calma porque queria escolher bem o profissional.
Aparentemente, o presidente do Santos acredita que o Marcelo Frazão é um profissional capacitado para elevar o nível do trabalho de marketing do Santos, que, convenhamos, não é dos melhores, né? Em geral, os clubes brasileiros têm problema com marketing, mas o Santos ele tem feito um trabalho mais fraco do que a média, né? Então vamos esperar se o Marcelo Frazão, respondendo a pergunta do Henrique, eu não sou capaz de analisar. Vamos esperar, Henrique. Vamos esperar para ver o que o Marcelo fará nos próximos meses. Vai ter que dar aí um tempo para que ele consiga exercer seu trabalho. Um abraço ao Duda Santista, que ele disse que o Duda deveria trocar o Zeca pelo Potker e o Camilo do Internacional. Ô Duda, eu não acompanhava de perto o Botafogo no ano passado, mas o que se soube é que o Camilo saiu do Botafogo por um problema com o Jair Ventura. Então não sei se o Jair Ventura aceitaria o Camilo. Um bom meia, não é nenhum fenômeno, mas é um bom meia. Agora, vamos aguardar, ver se isso é possível. Acho pouco provável. O Guizinho Barreto, um abraço, Guizinho, pergunta sobre se o Inter quer trocar pelo Sacha e pelo Valdívia. O Zeca, né, claro. Não sei, acho que não, viu? Até porque o Valdívia está no São Paulo, né? O Valdívia dificilmente vai ser envolvido numa negociação para outro clube. O Evandro Aguiar diz que vamos nos tornar numa lusa. Ô, Evandro, não, também não é para tanto. Ô, Evandro, por favor. Acho que o Santos está numa situação difícil, mas não sei, para quem não é de São Paulo, não acompanha tanto, a Portuguesa, que foi um clube até que eu tenho muito carinho pela Portuguesa, cheguei a trabalhar como setorista lá, a Portuguesa está praticamente quase caminhando para a extinção, né? O estádio está penhorado, deve ser leiloado, enfim. O Santos não está bem, mas está muito longe disso, felizmente. Jenny Luciano pede um salve para Colombo, no Paraná. Um abraço a todo mundo aí de Colombo. Um abração no Paraná. A torcida do Santos é muito grande no Paraná. Lincoln Bezerra pergunta se o Bruno Henrique é fim de carreira. Ô Lincoln, nem tanto, né? Assim como o companheiro aqui, nosso colega, que disse que o Santos vai virar uma nova lusa, também não é o caso de dizer que o Bruno Henrique vai encerrar a carreira. Mas o caso dele é complicado. A gente já tem falado aí. A gente tem falado muito de Bruno Henrique, vocês sempre, a gente sabe que a torcida do Santos tem muita ansiedade para ver o Bruno Henrique jogar. O que a gente sabe é o seguinte, ele tem um problema burocrático, porque a gente já falou isso várias vezes, mas como sempre se pergunta de Bruno Henrique, a gente sempre repete. Eu peço até desculpas a quem já está informado, mas é porque as perguntas não param de chegar sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte, o Santos decidiu que ele tem de ir aos Estados Unidos, se consultar com um super especialista lá para ser liberado para jogar. E aí, por problemas burocráticos, ele ainda não pôde fazer essa viagem. Agora, o que a gente sabe também é que há dúvidas, claro. Há uma expectativa de que esse período nos Estados Unidos tire as dúvidas. Mas assim, há muita insegurança no Santos para colocar o Bruno Henrique para jogar, né? O Lincoln Bezerra, um abraço a você, ele pergunta se é parecido com o caso do Tostão. Não, Lincoln, o caso do Tostão foi mais grave, tá? Só rapidamente para contextualizar, Tostão levou uma bolada no olho em 69, teve um problema de descolamento de retina, quase o tirou da Copa do Mundo, ele ficou meses sendo tratado para poder disputar a Copa de 70, e algum tempo depois ele acabou encerrando a carreira por causa desse problema. O problema do Bruno Henrique não é tão grave, mas é um problema delicado. O Santos ainda está muito inseguro de colocá-lo para jogar, com medo de que ele leve uma bolada, uma cotovelada, enfim, algum choque normal do futebol, e que isso agrave a lesão. Então, por isso o clube o clube considera fundamental fazer que o Bruno Henrique faça esse período nos Estados Unidos, e aí a gente tem que esperar esse problema burocrático ser resolvido para que finalmente o Bruno Henrique vá aos Estados Unidos e quem sabe ele possa voltar a jogar em breve. Teve até me desculpe, eu perdi que os nomes das mensagens vão passando, a gente acaba não perdendo, não conseguindo falar o nome de todo mundo e guardar o nome de todo mundo. Teve um colega, um amigo do Diário do Peixe, que perguntou se o Bruno Henrique, se o Santos conseguiu diminuir a pena do Bruno Henrique na Libertadores. O Bruno Henrique, lembrando, está suspenso na Libertadores. Na verdade não, mas também isso no momento não importa pouco, né? Porque o Bruno Henrique não pode jogar, então nem faz. O Santos
está tentando diminuir a pena, mas isso no momento também não faz muita diferença. Boa noite ao Edilson Carlos, ele diz que o Santos precisa de um armador e um centroavante, além da volta do Bruno Henrique, para a gente dar trabalho. Ele está falando de Jundiapeba, um abração. Realmente, o Santos precisa mesmo de um meia, mas assim, isso aí já tem uma pergunta aqui. E o meia? Aí o Júnior César Fioroni pergunta, busca o Ganso, a gente já sabe. O Ganso, o Santos está esperando que ele consiga a liberação de graça lá do Sevilha. A Inês Alves da Fonseca, um abraço, Inês. Porque o Jair, na pergunta do Leandro Donizete, né? Porque o Leandro Donizete, por que o Leandro Donizete entrou nos minutos finais do jogo contra o Palmeiras? O Jair achou que ele venha treinando bem, enfim, é um jogador que a torcida não gosta, mas o Jair aparentemente viu coisas que a gente não viu, né? A gente até repara que o Jair não está tentando agradar a torcida, né? Porque afinal de contas a torcida pede, desde janeiro a torcida pede Calabres no time, ele nunca colocou Calabres para jogar, ou melhor, colocou ali pouquíssimo tempo. A torcida não gosta do Leandro Donizete, ele colocou o Leandro Donizete num jogo decisivo, né? Então, a ver. O Edmilson Júnior, ele pergunta, tem várias pessoas perguntando aqui se o Santos estaria interessado no Canindé. No Canindé, não o jogador, lembra? Não estou falando do jogador, no estádio da Portuguesa. Não tem o menor cabimento, viu? Essa ideia. Até porque, isso aí é rumores. Até porque é o seguinte, o ex-presidente Modesto Roma Júnior tinha um projeto de construir um estádio na Baixada Santista. Né? Ele dizia, durante a campanha dele para a reeleição, que ele acabou não ganhando, ele disse que tinha tinha um projeto em 3 lugares para construir um estádio lá na Baixada, bancado por uma empresa, ou por um investidor. O José Carlos Pérez ganhou a eleição. Quando ele ganhou a eleição, ele de cara descartou essa possibilidade. Tá? Ele diz que não tem, o José Carlos Pérez foi claro, diz que não tem nenhuma intenção de construir estádio ou de enfim, arrendar uma outra renda, nada. A questão é usar Pacaembu e Vila Belmiro, né? É o que o presidente planeja trabalhar, e a gente sabe que essa questão, surgiu esse rumor aí e tal, enfim, de Canindé, mas isso aí não tem o menor fundamento, iria contra tudo o que o presidente José Carlos Pérez tem dito, né? O Ricardo Calazans, um abraço ao Ricardo, ele manda aqui parabéns pelo jogo de ontem, né, ao Santos, que o Santos não fez uma partida brilhante, mas mostrou muita garra e acabou ganhando do Palmeiras, né, que foi uma vitória importante, porém acabou perdendo nos pênaltis, mas pelo menos o time, para quem gosta disso, o time saiu de cabeça erguida. O Carlos Eduardo Lima comenta aqui sobre isso que eu acabei de falar, dizendo que péssima ideia querer um estádio na Baixada, né, repetindo, né, o Carlos Eduardo, esse era um projeto do Modesto Roma Júnior, que já foi descartado, tá? Então esqueçam, porque isso está descartado. Aí o David Altieres, o David, desculpe se eu não pronunciei bem seu nome, ele fala que é um noticiário de que o prefeito de Diadema quer construir um estádio para o Santos. Tem muita conversa de estádio, Canindé, Diadema, não tem nada. Tá? O José Carlos Pérez já descartou construção de estádio, parceria com estádio e tal. Então, o que tem é uma possibilidade de o Santos entrar numa possível, não compra, mas um arrendamento do Pacaembu, mas isso é pouco, ainda é uma questão embrionária e tal. O Santos, com o Pérez, vai ficar na Vila e no Pacaembu mesmo. O Miguel Moura pergunta dos novos uniformes, que estão programados para estrear no mês que vem, em abril, né? Já o uniforme da Umbro, que houve um atraso grande, porque problemas contratuais, o Santos refez o contrato, como todo mundo já sabe, deve estrear, inclusive deve estrear na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, por volta agora não lembro exatamente a data, por volta do dia 15 do mês que vem, o Santos joga contra o Ceará no Pacaembu, provavelmente vai ser a estreia dos novos uniformes da Umbro. O Lincoln Bezerra diz que Sorocaba é referência em oftalmologia na América Latina, poderia ir para Sorocaba, mas
o Santos, a diretoria do Santos decidiu que o Bruno Henrique tem de ir aos Estados Unidos, enfim, né? O Itamar Dufek, boa noite, Itamar, ele diz aqui que o Vladimir é mais pegador de pênaltis, lógico, comparando com o Vanderlei. Não, o Vladimir, não acho não, viu, o Itamar, o Vanderlei pegou bastante pênalti no ano passado, no Campeonato Brasileiro. Acho que não é essa a questão, não. E tem que se levar em conta o seguinte: os jogadores do Palmeiras bateram bem os pênaltis, né? Quando o batedor cobra bem, é muito difícil o goleiro defender. O Anderson Falcão diz aqui: precisamos de um camisa 10 urgente. A gente está falando desde janeiro, né? E deixa eu usar como gancho, na noite de segunda-feira houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Santos. Eu estou girando aqui para ver se pega uma posição melhor. O Conselho Deliberativo do Santos, o presidente Zé Carlos Pérez esteve lá e falou sobre uma série de assuntos. E ele admitiu que não tem dinheiro para contratação. Ele disse que a dívida do Santos é impagável, né? Isso está publicado no Diário do Peixe. Ele falou que a dívida do Santos é impagável, né, é impossível de pagar, e que a situação do Santos é terrivelmente difícil do ponto de vista financeiro. Então, o Santos não tem dinheiro para comprar um meia, como seria o caso, e vai tentar um negócio de ocasião. Seria, por exemplo, o Zé Larayan, se o Tigres aceitasse emprestar esse jogador argentino de graça. Será o Ganso, se o Ganso conseguir romper o seu contrato com o Sevilha. Mas se tiver que comprar um jogador, o Santos certamente não terá condições de fazer, né? É isso que o Wagner Guidoni, um abraço, Wagner. O Santos não tem dinheiro, vai comprar com quem? É isso, né? O Santos não tem dinheiro mesmo, então não vai comprar ninguém. O Jeff Michelini diz, pergunta da história pergunta da história do Zeca no Inter. É a mesma coisa. Enquanto não sair o resultado da pendenga jurídica entre Santos e Zeca, que deve sair no mês que vem, na primeira instância, em abril, enquanto isso não sair, dificilmente vai ter uma solução para o caso do Zeca. Tem muita especulação, o Flamengo quer, o Inter, mas eu acho que enquanto esse rolo jurídico rolo, claro, sem nenhum trocadilho com o nome do vice-presidente do Santos, tá? Mas enquanto esse problema jurídico não se resolve, a coisa não vai se resolver, não vai caminhar para o Zeca. O Betinho Imperial fala assim, o Betinho Shimoda, ele fala que o Gabigol é ruim. O Betinho não concorda, não. Acho o Gabigol um ótimo atacante, só que ele não está jogando bem, né? Ele começou muito bem no Santos e de uns tempos para cá, de algumas rodadas para cá, ele não tem jogado bem e fez uma partida muito ruim mesmo contra o Palmeiras. Ele foi um dos piores. Numa boa partida do Santos, o Gabigol foi um dos piores em campo, né? O Carlos Eduardo pergunta por que o Santos não muda para a capital? Aí também não, né? Seria radical demais o pessoal de Santos. Aí seria mexer demais com a história do clube, mudar a sede, mexeria demais com a história do clube, não seria legal. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui que eu acabei esquecendo de falar do nosso serviço do WhatsApp, né? Quem já conhece o Diário do Peixe já sabe que a gente tem esse serviço em que a gente oferece a vocês, torcedores do Santos, um conteúdo de Santos Futebol Clube direto da redação do Diário do Peixe, um conteúdo especializado, em que a gente envia por WhatsApp, sem custo algum, isso é importante frisar, todas as informações do Santos ao longo do dia. Informações de dentro do campo, de fora do campo, bastidores, tudo o que a melhor cobertura de Santos Futebol Clube do Brasil pode oferecer. Anotem aí, por favor, o número do WhatsApp é 13 99205 3637. Repetindo, 13 99205 3637. Você entra lá, coloca seu nome, a cidade de onde você fala, e você começa a receber sem custo algum, né? Sempre bom frisar, todas as notícias do Diário do Peixe. O Souza Samu diz que o único meia clássico é o Lucas Lourenço. Por que vocês não fazem lobby por ele? Pergunta o Souza. Olha, eu acho que um lobby nosso não adiantaria muito não, viu, Souza? Porque o Jair Ventura, ele tem as ideias dele e ele não parece abrir mão disso, não. Então,
Portanto, eu falei agora há pouco, né? Para quem estava há mais tempo, o Gabriel Calabrese é um jogador que ele é pedido desde janeiro e o Jair Ventura não tem dado chances a ele. Agora ele está machucado, tá, mas mesmo quando estava bem fisicamente, o Gabriel Calabrese não vinha jogando. Então o Jair Ventura não está muito aberto a isso. O Robson Martins, obrigado, Robson. O Robson diz aqui, muito bom o serviço de vocês pelo WhatsApp. Obrigado, Robson, pelo elogio. Legal. O Ricardo Calazans fala, repete de novo o zap. Então eu repito, Ricardo, sem problemas. 13 99205 3637. 13 99205 3637. Sem custo algum, como eu já venho dizendo, né? O Diego Barbosa, Diego, sua mensagem chegou meio picotada aqui, mas eu tenho a impressão que você diz, como o Santos não tem meia, não seria bom testar um esquema com 3, imagino que você tenha querido dizer isso, 3 zagueiros com alas. Talvez, não sei, tenho dúvidas se isso realmente seria uma solução para o Santos. De qualquer maneira, o Santos ia precisar de um jogador de aproximação, pelo meio de aproximação na área adversária. Eu acho que, seja qual for o esquema, você precisa ter pelo menos um jogador no meio de campo que tenha uma boa capacidade de chegar à área adversária. Até agora, infelizmente, nenhum jogador do elenco do Santos, pelo menos entre os que o Jair Ventura testou, conseguiu fazer com qualidade essa função, né? Então, infelizmente não. Infelizmente o Santos tem esse problema e com a falta de dinheiro, que é uma marca do Santos, é difícil resolver. O Juari Santana, o Juari tem nome de artilheiro, hein, Juari? Bom, belo nome, um dos grandes goleadores revelados pelo Santos. O Juari comenta, né? Ele não pergunta, ele comenta que o Dodô jogou muito ontem. Jogou bem. Não achei que ele jogou muito, mas jogou bem. Eu acho que ele está se mostrando uma boa contratação. Eu ainda não acho que é suficiente para dizer que o Dodô é um grande sucesso no Santos, mas eu acho que ele começou bem, né? E para quem no caso do Dodô, para quem vinha de tanto tempo sem jogar, até me surpreendeu. Confesso que eu não esperava um bom desempenho do Dodô no começo, porque ele sofreu muitas lesões na Itália e ficou muito tempo sem jogar. Então, a gente sabe que é difícil o jogador pegar ritmo, aquela coisa, depois de muito tempo sem jogar. Ele estava mais de 6 meses, né, sem disputar, quase 6 meses sem disputar uma partida. Então, foi surpreendente ver o Dodô já começar bem, jogando bem, com ritmo, com confiança e tal. Eu acho que é um jogador que pode render bem nessa temporada, né? Norberto Ribeiro pergunta, todo mundo faz, tem notícias do meia que possa vir? Ô, Norberto, a notícia aqui não deve vir ninguém, tá? Salvo alguma surpresa, algum negócio de ocasião, não deve vir ninguém. Fabiana Nakaki diz que o Sacha honra a camisa. Outro que me surpreendeu, Fabiano, confesso que não esperava muito dele, né? Está jogando bem, é um jogador que sabe fazer gols e ajuda o time, né? Não é um centroavante típico, mas é um jogador que tem uma boa presença de área, mostrou no jogo contra o Palmeiras com o gol que ele fez, e que sabe recompor a defesa, ajuda, tem garra, tem raça, enfim. Então é isso. Eu acho que é um jogador que está se saindo bem no Santos. O Francisco Rosena é mais um que pergunta do Camilo, Camilo do Inter. Vou dizer de novo, já que você perguntou, vou dizer de novo, o Camilo dificilmente virá ao Santos, até porque ele saiu do Botafogo no ano passado porque ele brigou com o Jair Ventura. Então, acho pouco provável que eles topem trabalhar de novo, né? O Alexandre de Jesus diz que o David Braz é quem devia ter batido o pênalti, que o Diogo errou, né? Bom, mas o Alexandre, você tem que lembrar que o Diogo, no jogo contra o Botafogo, o Diogo fez o gol, né? Ele bateu muito bem, com personalidade e tal. Enfim, eu acho que não é uma lei, assim, não acho legal você colocar uma regra, assim, o garoto não pode bater pênalti. Se é um bom batedor, se tem confiança, pode bater. Eu acho que não é esse problema. Errou, enfim, né? Tantos craques já erraram pênaltis em decisões, não é nenhum grande problema o Diogo Vitor ter errado. Enfim, vamos torcer para que isso sirva para ajudar a
da experiência ao Diogo Vitor e tal. Ele jogou, vocês vão lembrar, né? Ele jogou muito mal no primeiro jogo contra o Palmeiras, né? Quando ele foi escalado como titular pelo meio, posição que na minha opinião não é a dele. E aí entrou, não foi tão bem, mas foi pro pênalti, enfim, e acabou errando, mas acho que é normal. O Cleomar Paes fala que caímos de pé, né? O Lincoln Bezerra, legal, Lincoln, bom assunto que o Lincoln Bezerra levanta aqui, sobre as contas reprovadas do Modesto Roma Júnior. Legal, Lincoln, valeu por ter me lembrado. É um assunto interessante. Na segunda-feira eu falei aqui sobre essa reunião do Conselho Deliberativo em que o presidente Zé Carlos Pérez falou sobre muitos assuntos, né? Nessa reunião, o ponto mais importante foi a votação das contas de 2017 na gestão do presidente Modesto Roma Júnior. E essas contas foram reprovadas, né? Na verdade, assim, houve um parecer reprovando as contas, esse parecer foi... O parecer que reprovava as contas foi aprovado, né? Acho que eu expliquei legal agora. E isso, o que isso quer dizer? Isso vai para uma comissão, vai ser aberto um inquérito. O ex-presidente Modesto Roma Júnior, ele tem um prazo, se não me engano, de 15 dias para se defender, para apresentar a defesa. Na verdade, ele esteve lá na reunião do conselho e ele se defendeu, deu lá suas justificativas. Ele disse que o problema que ele teve no orçamento foi a necessidade de pagar a dívida com a DOI por causa do Leandro Damião, né? Ou seja, ele acabou jogando a coisa para trás, porque o Leandro Damião, esse acordo com a DOI foi feito pelo Odílio, e ele justificou como sendo uma necessidade de ter um padrão de endividamento acima do que o Estatuto permite. Agora, esses argumentos não convenceram o Conselho, que aprovaram um relatório que reprovava as contas. Agora, o Modesto Roma Júnior vai ter um prazo para apresentar uma defesa mais específica, mais detalhada, e ele vai ser julgado. E ele corre o risco de perder o seu status de conselheiro, né? E até mesmo ser expulso do quadro de sócios do clube. Tá? O ex-presidente Modesto Roma Júnior, já disse várias vezes que não tem intenção de voltar à vida política do Santos. Tá? Então, caso ele perca esses direitos, caso ele perca os direitos, o cargo de conselheiro, perca o título de sócio, isso na prática não vai ter grande efeito. Só que é óbvio que moralmente é uma coisa terrível, né? Você ser expulso do quadro de sócio é uma coisa que seria uma mancha muito grande na biografia do ex-presidente e é óbvio que ele vai tentar evitar esse problema e em breve teremos notícias. Só outra coisa, antes que eu me esqueça, outra coisa importante que foi dita na reunião do Conselho na segunda-feira é que o presidente Zé Carlos Pérez, ele admitiu que o Santos não tem mais como adquirir a área em São Vicente, que iria adquirir para construir um CT, né? O Diário do Peixe cobriu muito bem esse assunto, modéstia à parte, claro. A gente informou isso desde o começo. Havia uma área que, na verdade, esse projeto, essa ideia era do Andrés Rueda, que foi candidato derrotado à eleição para presidente, hoje faz parte do comitê de gestão. E esse era um projeto dele que o Pérez abraçou, que era comprar uma área lá dos funcionários da COSIP em São Vicente, uma área enorme, que já tem campo de futebol e tal, e fazer um CT lá. Inicialmente a ideia era fazer um CT para a base, mas havia planos mais ambiciosos de tornar aquela área um CT de referência no Brasil, um CT no nível dos melhores do mundo. O Santos iria pagar 43 milhões de reais pelo terreno. Na verdade, segundo o Pérez, o Santos não ia pagar nada, né? Uma empresa parceira do Santos compraria a área, montaria um shopping center num pedaço da área e o resto seria para o CT. Só que houve um problema que assim, a empresa não teria como pagar esse valor à vista, daria lá um sinal, como se diz, e pagaria o resto a prazo. Só que surgiu uma outra proposta para um pagamento à vista e a associação lá dos funcionários da COSIPA vendeu essa área para uma outra empresa e o Santos, infelizmente, eu digo infelizmente porque acho que seria um grande ganho de patrimônio para o Santos. O Santos não investe em patrimônio há muito tempo, né? O Santos não cresce o seu patrimônio
Infelizmente, essa oportunidade acabou sendo perdida. O Robson Martins pergunta aqui se o Dodô, se ele está emprestado, bom jogador, muito bom jogador, diz o Robson, é bom jogador mesmo, está emprestado sim, Robson, até o fim do ano pela Sampdoria da Itália. O presidente Pérez já disse que quer adquirir os direitos econômicos do Dodô em definitivo, né? Mas o próprio jogador desconversou, diz que deixa para depois, está muito longe, acabou de chegar realmente, mas ele está emprestado até o fim do ano sim. O Eric Melo, boa noite, Eric, ele pergunta qual a minha opinião, na minha opinião, o que esperar dessa nova diretoria. Ô Eric, o que a gente espera é que o presidente Pérez cumpra suas promessas, né, de campanha. Uma das promessas que a gente espera que ele cumpra é que faça realmente torne o Santos transparente. Foi contratado agora uma auditoria, uma empresa de auditoria, e que também era uma promessa de campanha. Essa empresa vai trabalhar por alguns meses e depois vai produzir um resultado. Agora, a gente vai esperar para ver o que será feito desse resultado. Será publicado? O tal portal da transparência, que é uma promessa do Pérez, será realmente feito? Vamos aguardar. Eu acho que é importante que o presidente Pérez tenha essa promessa de tornar o Santos um clube mais transparente e tenha a promessa de enxugar as finanças do clube, fazer o clube gastar menos do que arrecada. A gente espera que ele cumpra isso, né? Ele tem dito que já economizou 20 mil... vamos lá, ele disse que eu estou esquecendo aqui o número, mas se não me engano ele falou que ele já conseguiu, com as demissões que fez, gerar uma economia de 2 milhões de reais por mês, que é significativo, porém ainda pouco para o que o Santos precisa. Vamos aguardar, a gente tem que aguardar mesmo para ver se ele vai realmente tornar o Santos mais transparente e enxugar o Santos, tornar o Santos um clube economicamente viável. São as promessas dele. Com relação ao futebol, eu não espero muita coisa justamente por isso. Como o Santos, segundo ele mesmo, está praticamente quebrado, a solução a diretoria vai tentar aqui e ali fazer negócios de ocasião que possam, enfim, melhorar o nível do elenco do Santos. Mas em termos de bola dentro do campo, eu tenho um pouco de trás, não estou tão confiante assim no que essa diretoria pode fazer. O Fabiano Costa pergunta do Vitor Bueno. Bom, tá lá, o Fabiano. Aí o Joe, acho que é Joe Silva. Joe, se não for essa pronúncia, me desculpe. O Joe também, ele diz aqui, o Jair está queimando o Vitor Bueno ou só eu penso isso? Joe, desculpa. Eu duvido que o Jair Ventura, propositalmente, queira queimar um jogador, né? Ainda mais um dos mais talentosos que o Santos tem, que é o Vitor Bueno. O que me parece, e aí eu dou pelo menos um pouco de razão ao Jair, é que o Vitor Bueno não está bem, ele não tem entrado bem nos jogos, né? Não tem treinado bem, entendeu? Então, ele é um bom jogador, ele é talentoso, mas ele não está pedindo passagem, como os técnicos gostam de falar, né? Aquele jogador que está arrebentando, que o técnico acaba sendo obrigado a escalar. Ele não está pedindo passagem. Então eu também fico preocupado com isso, porque eu acho que o Vitor Bueno poderia ser o meia que tanto almejamos, né? Mas ele não está bem. Então eu não acho que o Jair esteja querendo queimar o Vitor Bueno. Eu acho que o Vitor Bueno é que precisa melhorar. O Paulo Lima, boa noite, Paulo. Ele pede para mandar um abraço para Rondonópolis, Mato Grosso. Um abração a toda a torcida do Santos aí de Mato Grosso, né? Enfim, eu já estou encerrando aqui, o nosso tempo já está se esgotando. Deixa eu lembrar, então, mais uma vez, porque sempre tem gente que pede e tal, deixa eu lembrar do nosso número do WhatsApp, que é 13, que é o código de Santos, 13 99205 3637. Repetindo, 13 99205 3637. Você entra lá, é o serviço em que a gente oferece gratuitamente todas as notícias geradas pelo Diário do Peixe, a maior cobertura de Santos Futebol Clube da imprensa brasileira.
e você recebe sem custo algum essas notícias direto no seu celular. Basta você entrar lá, nesse número que eu passei, botar lá seu nome, a cidade em que você fala, e você passa a receber automaticamente. Tá? Vamos lá, eu já vou me despedindo do pessoal. Aqui o Alex Munhoz fala que o nosso meio de campo está muito ruim. Qual seria a solução para o momento? O Alex, a solução, o Jair Ventura está procurando essa solução há um tempão e até agora não achou, né? Dentro do elenco. O ideal seria então contratar alguém, mas está difícil. Um abraço ao Antônio Venturoli, que ele disse que o problema é que o Santos é muito gigante para essa turma que dirige o Santos. O Antônio, eu concordo com você, porque eu acho que não só essa administração, mas as várias administrações do Santos muitas vezes demonstram pensar pequeno, né? O Murilo Pereira fala aqui que a próxima partida do Santos na Libertadores é contra o Estudiantes, já falei aqui. Quinta-feira que vem, 9h30 da noite, lá em Quilmes, né? Um estádiozinho pequeno lá na Argentina. E o Wellington Lourenço diz que o Gabriel Calabrese já está testando. É isso, Wellington? Pelo que eu entendi, não está testando o Wellington. Ele botou o Gabriel Calabrese um jogo só, um jogo que não valia nada, e botou 5 minutos. Então, não é isso, né? O Fernando Henrique, parabéns ao Diário do Peixe, falando de Bauru. Um abraço ao Fernando Henrique. Bauru, a cidade onde eu morei. O Guilherme, olha, temos dois, Fernando Henrique e o Guilherme Vianello, ambos de Bauru. Um abração ao pessoal de Bauru, morei 4 anos em Bauru, adoro essa cidade, tem muito santista aí, né? Então, um abração a todos vocês. Bom, eu vou encerrando, peço desculpas a quem eu não pude responder, são muitas perguntas, felizmente, né? E a gente volta na sexta-feira, como é de costume, vocês já sabem, boletim do Diário do Peixe toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite, aqui na nossa página do Facebook. Na sexta-feira, nós voltamos com as informações do Santos. Um abração a todos vocês, obrigado pela companhia, foi um prazer, como sempre. Até a próxima.